Você acredita que ele escondeu o relatório da ABIN e do GSI a respeito da pandemia? Você acredita que esse safado, esse salafrário, esse vagabundo chegou a fazer esse tipo de coisa? Você acredita que... Ó, rapaz do céu, eu perco o controle a hora que toca assunto Bolsonaro pandemia, viu, cara? Aí, aquele lance de não gostar, que chama de genocida e tal, não adianta muito não gostar. Tem que assumir, porque, olha só, esse caso, o que é o mais importante de tudo? Uma coisa era o Bolsonaro ficar acusando médicos, ou a ONU, ou a... Não, todos os órgãos que não fossem próximo dele e que estavam falando sobre o que vinha acontecendo com a pandemia. Aí ele falava assim que era gente que era contra ele. Tá. A gente sabe que isso aí é uma mentira. E no mínimo, se não fosse uma mentira, no mínimo seria uma imbecilidade, né? Sim. Agora nós estamos falando de dados levantados por órgãos de inteligência do governo dele, de gente de confiança dele que trabalha para ele. Os caras fizeram o levantamento, mostraram o número de casos, o avanço da pandemia e ele escondeu os relatórios, tanto do GSI quanto da ABIN, que são órgãos ligados ao governo federal e estão lá dentro do Palácio do Planalto. Quer dizer, ali, do ladinho dele ali, né, Lu? Nós estamos falando de uma doença que está matando até hoje, né, Boi? São mais de 700 mil pessoas que perderam a vida por atraso, ou por sacanagem, ou por falta de compra, porque não queriam comprar se não houvesse um suborno. Enfim, por incentivo ao uso da cloroquina, que inclusive nesse relatório feito pela ABIN, ele desestimula, ele fala, não, pelo amor de Deus, não usa cloroquina. E o Bolsonaro, como sempre, isso todo mundo já sabe, né? A nossa dúvida aqui é o que diabo que o Bolsonaro ganhava com essa porra de cloroquina? Que merda é essa que fez ele fazer, que ele ter tanta insistência no uso de um medicamento comprovadamente ineficaz? Certamente alguém de extrema direita estava ganhando muito dinheiro com produção e venda de cloroquina, né? Ô boi, Nunca é de graça, né? ô boi, e ele? E ele? Ah, Supostamente a gente acha que ele fez isso por burrice. Aliás, a gente não acha. A gente acha que supostamente ele fez lobby do remédio e pode ter ganho uma grana violenta em cima da produção e venda dessa porcaria. Agora, mano, vale a quantidade de gente morta por conta... Pra ele vale qualquer merda, né? Isso aí isso é o filho do capeta. Deus que me defenda. não, é importante lembrar que volta e meia ele falava assim, não, essas projeções aí são exageradas, o que a gente percebe é que já agora, nos próximos dias, meses, vai começar a baixar, é a última onda, não sei o que, essas coisas desse tipo. Eu não vou me lembrar exatamente as palavras que ele usava, mas sempre ele dava a entender que o pior já tinha passado, e aí vinha outra onda, e a coisa era feia, e ele falava tudo isso com os relatórios na mão, mostrando para ele o contrário do que ele dizia quando vinha falar pro público dele, né? É isso, ele estimulou o povo a não usar máscara, estimulou o povo a sair na rua, se aglomerar, ele fez motocicleta, todo mundo lembra a condição desastrosa que ele teve durante a pandemia. E aí, para espanto zero da nação, procuraram, para comentar a respeito desse relatório da ABIN e do GSI, procuraram o Bolsonaro, o Pazuello e o Braga Neto. E aí o que eles fizeram? Se negaram a comentar sobre o assunto. Bando de safado. Quando você começa a discutir essa situação, esse posicionamento do Bolsonaro diante da pandemia, tem gente que vem defender o Bolsonaro falando assim, mas ele pode falar que não adianta nada, isso aí não influencia ninguém não. Não influencia ninguém? Um levantamento feito com cidades com mais de 20 mil habitantes e nas 100 dessas cidades que tiveram maior mortalidade por Covid, em 87 das 100 o Bolsonaro ganhou as eleições. Então não tem relação com o bolsonarismo, não tem nenhuma relação, né? O negacionismo não tem nenhuma relação com o bolsonarismo. Vamos parar. Aí depois não quer que chama de genocida ainda. De genocida e não quer Ele que fica chama... bravo que chama de genocida.